Graça e paz. Estou feliz com esse momento. Que Deus venha abençoar mais e mais a vida do pastor Jefferson. Quero deixar uma pequena palavra aqui em Lucas, capítulo 22, somente o versículo 33, que diz assim: Porém Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Amados irmãos, estamos vivendo uma época muito difícil, aonde que as pessoas estão dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Todos nós sabemos que Pedro, ele foi escolhido para ser pescador de homem. Este mesmo Pedro, ele confessou que Jesus Cristo, ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas quando Jesus, ele soube que estava chegando a hora de ele ir para a cruz, ele fez uma pergunta para Pedro, e Pedro respondeu dizendo uma palavra interessante. Olha bem o que Jesus falou para ele. Aleluia, que Satanás, ele tinha pedido para se andar na vida de Pedro como trigo. Jesus, ele disse, e ele falou bem assim: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desvaleça. Disse Pedro: estou pronto a ir contigo, tanto morte a prisão. E Jesus Cristo disse: por causa disso, antes que o galo canta, você vai me negar. Quando eu olho esta mensagem, eu percebo que, como Pedro, aleluia, todos nós somos, a nossa vida é entre altos e baixos. Tem dia que a nossa fé está lá em cima, mas tem dia que a nossa fé está lá embaixo. Mas aqui nessa pequena saudação, eu quero dizer 5 coisas importantes que eu aprendi em Lucas capítulo 22, que é 5 degraus da queda de Pedro. O primeiro degrau da queda de Pedro é alta confiança. Quando Jesus, ele disse que Satanás queria se andar na vida, Pedro, ele respondeu: estou pronto a ir contigo. Ele garantiu que estava pronto para realizar, para poder fazer, para poder ir. E eu aprendo aqui: se Jesus não for contigo, você não faz nada, você não é nada sem Jesus, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que depois Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras orar, e ele fala com Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele ora 3 vezes, e quando ele desce do monte, estava Pedro, Tiago e João dormindo. Aqui eu aprendo outro degrau que fez Pedro negar a Jesus. Jesus, ele acorda o seu discípulo e encontra, aleluia, dormindo. Ele fala: desperta, não pudeste orar 1 hora comigo, vigiai e orai para que não entra em tentação. E Deus colocou uma palavra no meu coração dizendo: desperta tu que dorme. Tem muita gente que está dormindo. Jesus está voltando, Jesus está na porta, Jesus está convocando um povo para influenciar as pessoas que estão andando nas trevas. E aqui eu aprendo, aleluia, que no capítulo de Lucas 22, que eles estavam dormindo, e Jesus fala: desperta, desperta, desperta tu que dorme. Depois veio uma grande multidão para prender Jesus, e Judas, ele traz Jesus com um beijo, e de repente
Pedro, ele pega a sua espada e corta a orelha direita do sacerdote Malco. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que Jesus rapidamente cura. Ele fala: com a espada será ferido todo aquele que puxar a espada. Eu aprendo aqui que Pedro, ele agiu com precipitação. O terceiro degrau que todos nós, por sem, aleluia, conhecer a verdade, é precipitação. Eu não poderia deixar de falar isso, porque tem muita gente desviando, saindo da presença de Deus, porque está tomando decisão precipitada. Tem gente casando e descasando porque está tomando decisão precipitada, e Deus está dizendo para ser diferente. Depois que Jesus Cristo foi preso, a Bíblia diz que agora Pedro, ele vai seguir Jesus de longe, e é um perigo quando uma pessoa segue Jesus de longe, quando uma pessoa observa Jesus de longe, aleluia, que significa aquela pessoa que não quer conhecer Jesus de perto, não quer conhecer os mandamentos de Deus. E Deus está te dizendo, aleluia, quando você chegar mais perto, eu vou chegar a vós também. E para poder finalizar a minha oportunidade, agora o corpo de Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote. Chegando lá, meus amados irmãos, Pedro agora ele vai ficar no meio, aleluia, dos escarnecedores, daquele que era contra Jesus. E é um perigo, irmão, quando a gente está no lugar errado. É um perigo quando a gente está na roda dos escarnecedores. Eu sei que esta palavra não é para dar glória, eu sei que essa palavra você não vai levantar a mão, mas eu tenho que dizer aqui nessa noite, aleluia, que tem muita gente saindo da presença de Deus, porque está andando com pessoas que não é para andar, está falando com pessoas que não é para falar. E Deus está te dizendo, quando você andar com pessoa certa, você vai fazer a diferença na terra dos viventes. E por causa disso, quando Pedro estava no pátio, um homem conheceu, uma mulher conheceu, outro homem conheceu. Estou vendo que esse aí é um deles. E por causa disso, Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. Que o que eu quero dizer, que tem 3 coisas na vida que a gente nunca pode deixar para trás. Primeiro é a palavra, segundo é não negar Jesus, e terceiro é ter obra. Jesus disse isso para a igreja de Filadélfia, e esta mensagem é para você que está pensando em desistir, para você que está pensando em parar, para você que está pensando em olhar para trás. Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Deus está querendo levantar pessoas que pregam a verdade, que falam a verdade, que possa impactar o mundo e que possa influenciar pessoas para Deus. Cadê o primeiro? O primeiro está aqui. Cadê o segundo que vai influenciar muita gente? Porque nós estamos vivendo uma época, aleluia, onde o evangelho está sendo mais atingido. Eu me lembro, pastor Jefferson, que em 2005, em 2009, nós entrava no terminal de Carapina, nós esbarrava com muitos cristãos, e hoje você anda por aí e está sendo raro, pastor Reinaldo, a gente vê pessoas andando com a Bíblia, pessoas vestidas de crente, porque a fé está esfriando. Bate palma para Jesus.